Fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu tô aqui até com a camisa do Brasil para ver se eu consigo levantar um pouco essa bolsa que hoje, no dia 12 de dezembro, cai muito e eu quero trabalhar com vocês um pouquinho do que está acontecendo. Então, para isso, vamos pro vídeo. Para começar, eu vou aqui para o Status Invest só para que a gente consiga ver quais os principais ativos que hoje estão caindo. Aí aqui basicamente é só você filtrar por geral, ir aqui em baixas, aí a gente consegue ver algumas das empresas que estão mais caindo. Eu vou trabalhar isso aqui com vocês, por exemplo, o iSoluções, que é uma empresa de seguro. Nós temos outras empresas aqui como AgroGalaxy, que é uma empresa microcap basicamente na nossa bolsa de valores, mas está num ramo bastante interessante. Nós temos a Sim Property, nós temos a Anima, enfim, nós temos diversos ativos aqui, se nós pegarmos, que estão caindo nesse dia. Nós podemos ver, por exemplo, que também Guararapes, que anda caindo, Sul América, que anda caindo, Burger King, a Valid, que é uma empresa de tecnologia. Enfim, temos diversas empresas, mas uma das que eu mais quero trabalhar aqui com vocês é a Semin, e não só a Semin especificamente, eu quero trabalhar com vocês toda a parte de mineração, por que está caindo. Nós tivemos sim algumas notícias um pouco complicadas em relação à China, em relação ao minério de ferro, e não só isso. Nós temos também outras commodities que hoje estão fazendo preço na nossa bolsa de valores. E para que a gente tenha uma noção do que as commodities elas podem fazer na nossa bolsa, nós vamos pegar aqui, por exemplo, algumas empresas que eu sigo aqui sempre no radar para olhar o que está acontecendo. No momento que eu estou gravando aqui para vocês, a bolsa ela já está caindo 3%. Muito puxado aqui pelo petróleo e muito também puxado aqui pela Vale, claro, empresas de mineração como um todo. Claro, se pegarmos aqui, por exemplo, a Vibra Energia, que está ligada diretamente à distribuição de petróleo, ela também acompanha muito essa queda aqui que está acontecendo. Um ativo bastante interessante, que eu já tenho aqui inclusive um vídeo do canal explicando por que caiu tanto, mas que hoje cai ainda mais, Bradesco está aqui na casa dos seus R$13,90. Essa ação já chegou a ser cotada a quase R$24. Claro, muito dessa queda foi justificada ali pela quebra de expectativa nos lucros, que a empresa ela não conseguiu entregar para os seus acionistas, mas está dando aqui uma oportunidade, a meu ver, de uma forma quase que única na Bolsa de Valores neste preço. Se pegarmos, por exemplo, aqui o gráfico do Bradesco, nós podemos ver que estes preços de R$13, eles só foram atingidos ali na pandemia, perto ali da queda da pandemia. Chegou a um preço basicamente aqui de seus R$12 e a gente está agora na casa dos seus R$13. Será que realmente é uma empresa que deve valer esse pouco que está valendo, considerando que no último trimestre ela deu 5 bilhões de lucro? Então eu particularmente não acredito que seja justificada essa queda, mas claro, o mercado é feito de expectativas e realidades. Agora, se pegarmos, por exemplo, empresas do setor educacional como a Cogna, nós temos aqui uma queda de 5,71. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal porque houve o Cogna Day, onde a Cogna ela coloca quais as expectativas para o mercado, quais as expectativas que ela tem para os seus negócios, e eu vou trazer isso para vocês de uma forma bastante resumida para que todos possamos entender e decidir ou não por investir nessa empresa. Claro, lembrando-se sempre que nada disso é uma recomendação de compra, é apenas uma forma de você investir ou desinvestir de uma forma consciente. Seguindo aqui, nós temos uma outra empresa que eu há anos não vejo neste preço, que é a NBR abaixo dos seus R$20. Está aqui com 3,16 de queda no presente momento. O que é interessante na NBR, só para que a gente mais uma vez lembre, eles têm no estatuto que há uma regra de pagamento anual de dividendo de pelo menos R$1. Ou seja, se nós temos aqui uma NBR com um valor abaixo de R$20, significa que por ano ela já paga só pelo estatuto pelo menos 5%. Se você é um tipo de investidor que investe, por exemplo, pela técnica de Graham, que investe naqueles pelo menos 6% ao ano, NBR é uma empresa que deve sim ficar no seu radar, porque é uma empresa que além daquele valor básico de R$1, ela paga também uns dividendos extraordinários. Não tem exatamente uma data fixa para fazer isso, apesar deles dizerem que é anual, eles algumas vezes pagam em dezembro, algumas vezes eles pagam em abril, enfim, são datas ali que você precisa ficar bem esperto quando você tiver para investir nessa empresa. Outra que anda caindo muito, que é do ramo também de energia e que é uma querida de todos, é a Taesa. A Taesa hoje cai 1,5%, e se nós pegarmos o gráfico dela, estendido aqui por
algum bom tempo, nós vamos poder perceber que estes preços que ela está negociando hoje, elas só foram negociadas ali no comecinho do ano, ou seja, faz praticamente 12 meses que a empresa ela tá nesse processo de subidas e descidas, mas que neste preço ela nunca mais esteve. Ela tá batendo aqui, testando, para quem gosta de questões gráficas, ela tá batendo aqui topos do ano de 2021, dos meses de junho e dos meses aqui de setembro. Então, claro, isso aqui pode ser uma resistência no momento de você investir, uma resistência, digo, financeira que existe aqui dentro de uma questão gráfica, mas se você enxergar essa empresa para o longo prazo e souber também que a questão dos dividendos da empresa, eles podem sim minguar um pouco, eles podem reduzir um pouco, você deve ficar bem esperto nessa situação, porque é uma empresa que, por mais que tenha um grande patrimônio, seja uma das maiores da nossa bolsa de valores, ela vai passar sim por um período em que ela vai precisar investir muito dinheiro e que ela vai precisar, consequentemente, pagar menos dividendos para poder fazer frente a tudo isso. Seguindo aqui um pouco, em outras empresas, nós temos, claro, não posso deixar de falar dela, porque é uma das queridas de muitas pessoas e muitas pessoas acreditam neste investimento, que é a Oi, que está caindo 10,5%, chegando aqui aos seus 17 centavos. É uma das, talvez, menores cotações que ela já chegou aqui a custar 15 centavos, ou seja, faltam apenas 2 centavos para ela chegar na sua mínima histórica. E, no geral, a bolsa toda hoje está despencando, indo para os ativos que eu invisto, particularmente, eu tenho aqui IRB caindo 2,5%, Via Varejo caindo 1%, BMG caindo praticamente também 1% e Transmissão Paulista caindo 1,3%. Dentro dos meus fundos imobiliários, se nós pegarmos aqui exatamente o que está acontecendo, nenhum deles tem uma queda tão expressiva assim, a não ser o Vino. O Vino ele está aqui com uma queda de quase 2%, alcançando seus R$ 45, mas se nós pegarmos o IFIX cai bem pouco hoje, ele está caindo apenas 0,39. Claro, os fundos imobiliários eles têm uma volatilidade muito menor do que as ações, no entanto, se nós considerarmos que por uma questão de investimento o IFIX ele está sim dando ótimas oportunidades, porque esses preços, essas cotações, nós já não vemos desde meados de agosto desse ano, ou seja, faz bastante meses que nós estamos num processo aqui de subida e agora sim estamos testando novamente preços um pouco mais atrativos para aqueles que são investidores de fundos imobiliários. Claro, você tem que enxergar ali quais fundos são interessantes para a sua carteira e quais não. Mas é importante você saber que o índice geral aqui dos fundos imobiliários, ele está sim numa tendência clara de queda e o cenário político todo está muito desafiador. Por fim, uma das notícias que eu queria trazer para vocês, que foi uma movimentação muito clara na bolsa e que trouxe um alvoroço completo, foi uma possível mudança na lei das estatais e o mercadante ele estaria à frente da Petrobras ou do BNDES, ou seja, isso tudo fez com que o Ibovespa e as petroleiras desabassem e, consequentemente, quando a nossa bolsa ela cai e o valor também do petróleo ele acaba caindo, o dólar, consequentemente, acaba saltando. Então, se você tem uma carteira particularmente diversificada em, talvez, moedas dentro do seu portfólio, isso pode ter sido muito interessante para você fazer um hedge ali na sua carteira, de forma que você perca no real, mas ganhe no dólar, ou seja, acaba um compensando o outro. Seguindo aqui para a notícia, basicamente, enquanto eles estão aqui anunciando o Haddad como ministro da Fazenda, teve sim toda uma manobra ali dentro para que eles fossem colocados dentro da gestão Lula, ou seja, nós temos aqui agora o Mercadante sendo anunciado. Nós temos aqui a notícia que tudo isso gerou uma queda na bolsa de mais de 3% nesta segunda-feira. Então caiu 3,39%, chegou aqui a testar mínimas de 103.876 pontos. E aí o dólar chegou a R$ 5,34. Tudo isso, claro, para uma baixa de quase aqui 5,2% da Petrobras, que chegou a preços muito baixos, e hoje a empresa ela está negociando um pouco mais do que esse preço que já chegou aqui a bater, muito por conta da perspectiva de que alguns investidores têm de altos dividendos. No entanto, nós sabemos que com talvez essa mudança na lei das estatais, nós podemos ter muitos problemas em relação ao que vai acontecer. E por que essa nomeação, ou pelo menos indicação do Mercadante para ficar à frente da Petrobras ou do BNDES pode ter sido um problema e, consequentemente, pode gerar uma alteração na lei das estatais? Porque eles destacam aqui que a indicação de Mercadante não estaria em conformidade
conformidade com a lei das estatais. Por quê? Porque ele tem um envolvimento direto na campanha do Lula, ou seja, você não pode indicar alguém que participou da sua campanha para compor, ou talvez um ministério ou alguma empresa de economia mista, como é a Petrobras. E dentro da lei das estatais nós temos essa indicação, e isso pode sim trazer um significado negativo para o governo federal, e isso, claro, com o Bradesco, o BBI, que está apontando. Então, só para que a gente tenha uma recapitulação de tudo isso, eu quero trazer vocês aqui para mim, só para a gente terminar. Qual que é o ponto principal? Hoje o Ibovespa cai, hoje o IFIX também cai, o dólar acaba subindo. E é importante para que você, que é investidor de longo prazo, consiga compreender se vale a pena ou não permanecer nas empresas que você está investindo e enxergar que talvez seja, se houver os mesmos fundamentos pelos quais você decidiu investir nessa empresa, manter a sua posição ou, quem sabe, ainda aumentar o aporte. Eu tenho aqui no canal uma playlist, basicamente, de toda a minha movimentação na carteira desde quando eu comecei a investir até o presente momento. E lá eu mostro para vocês tudo que eu ando fazendo com essas oscilações da bolsa, especialmente ali fiz alterações na minha carteira com a venda de Itaúsa e Sanepar e fiz a compra de outros ativos, que aí eu convido vocês para assistirem. Eu vou deixar aqui no card este vídeo que ficou muito interessante. Então, eu espero que você tenha compreendido tudo que está movimentando a bolsa no dia de hoje, especialmente ali ligado com as commodities. Estou, como eu falei mais uma vez aqui, com a camisa do Brasil para que a gente tente fazer com que esse Brasil vá para frente aqui na Bolsa de Valores, para que o Ibovespa consiga ter um respiro um pouco nesse rally de Natal que normalmente acontece, e torçamos para que todos tenhamos um bom dezembro, um ótimo investimento nisso tudo. Então, se você gostou disso aqui, quer outros vídeos dessa mesma forma, mostrando um pouco do que está acontecendo, uma perspectiva um pouco geral do que o mercado está percebendo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e curtir. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!